esteja com a paz do Senhor. Quero mandar uma boa noite, um abraço para todos os irmãos e as princesas de Jesus que estão aqui nessa noite. Eu me sinto muito honrado, quero agradecer ao pastor Marcos, seu filho pastor Lucas, nossa irmã querida, muito obrigado por nos receber, é uma honra estar aqui. Quero também estender um abraço meu, da minha família, o pastor Anderson Bravo, um grande amigo nosso. Pastor Bravo é uma figura, né? E quando ele me fez esse convite, lá na Boas Novas, sou diretor da Rede Boas Novas de televisão, apresento um programa também diário, no qual ele sempre participa conosco. Me fez o convite, eu prontamente aceitei, e é uma honra estar com os irmãos aqui essa noite. Podem ficar à vontade, podem sentar. Muito obrigado pela recepção dos irmãos. Me desculpe um pouco o atraso. Esse trânsito do Rio de Janeiro, é do capeta esse negócio. Foi ele que inventou esse troço aqui, irmãos. Meus irmãos, primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é André Câmara. Conforme o pastor Lucas falou aqui, meu irmão Felipe já esteve aqui hoje. Pastor Lucas, o evangelho receba em nome de Jesus, não é verdade? O meu irmão, pastor Felipe, já esteve aqui antes, ele já morou conosco, está morando agora, pastoreando em São José dos Campos. Só sobrou a minha difícil tarefa de morar no Rio de Janeiro. Eu não sou daqui, eu sou natural de Manaus, no Amazonas, eu sou amazonense, por onde morei 12 anos da minha vida. Depois passei por Belém do Pará, onde meus pais atualmente residem. Meu pai é pastor também na Assembleia de Deus em Belém do Pará. A primeira Assembleia de Deus do Brasil. A Assembleia de Deus começou em Belém do Pará com os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren. E há 2 anos atrás fizemos uma grande festa lá para comemorar o centenário da Assembleia de Deus, da qual nós todos aqui fazemos parte. A Igreja Centenária, e é uma bênção. Quero te estender e trazer um abraço da Igreja Mãe dessa Assembleia de Deus para todos vocês aqui, do pastor Samuel e da minha mãe, irmã Rebeca Câmara. Meus irmãos, hoje prometo não demorar muito. Conforme eu falei, eu também apresento programa de TV, e lá é tudo muito cronometrado, eu sei o quanto tempo é precioso, e parabenizá-los por, numa quinta-feira à noite, estar na igreja, lotando uma igreja. Não é tão fácil as pessoas se desprenderem das suas casas, dos seus afazeres. Quinta-feira é um bom dia para a gente começar a descansar, se preparar para descansar no final de semana, mas não, vocês estão aqui presentes para receber do Senhor. E Deus já falou essa noite aqui, através dos cânticos, através dos louvores, da leitura da palavra de Deus, dos dízimos e das ofertas, e também falou muito ao meu coração através do testemunho da nossa irmã aqui, uma grande guerreira de Deus. Talvez ela possa olhar para ela e falar: poxa, eu sou perdedora, eu tenho dificuldades. Deus te vê, minha irmã, como uma grande guerreira. Aguentar e passar pelo que você passou, tendo fé em Deus e esperança que um dia Deus irá restaurar a sua família. É difícil ver essa semente de fé hoje nas mães. Qualquer mãe que não conhece a palavra de Deus, largaria de mão, falava: meu filho não presta, meu esposo não presta. Persista. Você é uma grande campeã de Deus. E eu venho trazer uma palavra de Deus hoje muito simples aos nossos corações. Na verdade, eu costumo dizer e ilustrar, eu falo que um pastor, um evangelista, alguém que ministra a palavra de Deus, ele é como se fosse um guia turístico. Nós moramos hoje aqui no Rio de Janeiro, uma cidade muito turística. E quem vive em uma cidade muito turística, geralmente perde um pouco o apreço, a atenção para as coisas lindas do dia a dia, porque a gente convive com aquilo, a gente deixa de enxergar a beleza das coisas, porque se torna tudo um pouco normal. O que um guia turístico às vezes faz? Eu conversei aqui, depois de muito tempo, cheguei aqui, fiz algumas amizades no Rio de Janeiro, falei assim: olha, vem comigo aqui, vamos ali no Cristo Redentor, vamos no Pão de Açúcar, me leva para conhecer os locais turísticos aqui no Rio de Janeiro. E alguns dos meus amigos nasceram aqui. Hoje eu tenho 29 anos de idade, alguns deles, quando eu cheguei aqui na época, eu tinha 15, 18, 20 anos. E quando nós fomos para esse passeio turístico, passeio num carro que leva a gente para conhecer o paraíso, a natureza do Rio de Janeiro, muitos deles ficaram vislumbrados, porque nunca tinham feito esse passeio, e falavam: meu Deus, o que é isso? Eu moro aqui há 20 anos e eu nunca notei isso. E de fato isso é um trabalho de um pastor, de um missionário, de alguém que leva a palavra de Deus, porque muitas das bênçãos e das promessas de Deus já estão aqui, só que nós não conseguimos enxergá-las. A palavra de Deus já está revelada, tudo que nós precisamos para alcançar os nossos objetivos. Hoje é uma noite de campanha, e a gente procura, a gente busca de Deus, a gente pede, mas muitas dessas coisas que nós pedimos e buscamos em Deus, já está diante dos nossos olhos, nós só precisamos abrir os olhos. E o pastor, quando ministra a palavra de Deus, aquilo que Deus tem feito e faz através do seu povo durante toda a história da eternidade,
ele só mostra coisas que já existiam, que já estavam lá, só precisava a gente abrir o olho para poder receber ou segurar aquilo que Deus tem para a gente. E hoje eu quero mostrar um pouco disso para vocês. Talvez eu quero... nós vamos acabar o culto de hoje e você vai voltar para sua casa matutando, pensando, se perguntando, porque eu acho que perguntas, tem até uma propaganda na televisão muito bonita, onde mostra grandes perguntas de pensadores: a terra é redonda, é plana ou é quadrada? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? E bota quem fez aquelas perguntas do canal Futura, se eu não me engano. E no final fala assim, ó: o que move o mundo não são as respostas, e sim as perguntas. É bom perguntar. É bom clamar a Deus: Deus, por que isso? Por que aquilo? E buscar a resposta na palavra, porque Ele vai trazer essa resposta. E acredito que hoje Ele vai responder muitas perguntas nessa noite que nós temos aqui. Uma simples leitura da palavra de Deus, e às vezes algumas pessoas podem achar difícil a leitura. Porque pode ser de fato, dependendo da versão que você tem, dependendo do livro que você lê. Às vezes a gente lê e fala: Deus, é tanto nome difícil, não sei de onde, fulano de sei de tal, que nasceu, que é filho, que gerou. Às vezes pode ser complicado, mas é bom a gente ler. A palavra de Deus, a Bíblia, é o único livro que quando você compra e leva para casa, ela vem com o autor junto. Você vai lendo, o Espírito Santo vai só revelando para você no seu ouvido. E hoje nós vamos ler uma passagem bíblica que talvez seja muito conhecida de todos nós. Quem sabe hoje vou fazer o papel de um guia turístico. Vamos ler talvez uma passagem que todos nós conhecemos desde a escola bíblica dominical. Vivemos na igreja e ouvimos pelo menos no ano umas 10, 20 pregações sobre o assunto, mas às vezes, e nós sabemos que a Bíblia ela é viva, cada vez que Deus fala através da leitura bíblica e nos revela algo, tem algo novo, diferente, algo fresquinho de Deus para a gente. E hoje, quem sabe, Deus vai mostrar isso para a gente. Eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias em Mateus capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 22. Todos nós já conhecemos muito bem essa passagem, quando Jesus anda sobre as águas. E fala o seguinte, ali no capítulo 22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, separado. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo Jesus andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo bem alto: tende bom ânimo, calma, relaxa, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse o seguinte: Senhor, se realmente és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Vamos parar aí, fiquem à vontade, podem fechar as suas Bíblias e sentar. Vamos dar uma paradinha, porque aqui me surge uma pergunta. Por que a primeira reação de Pedro, no instante que ele viu Jesus, porque imagine você no meio do mar, na madrugada, não dá para ver muito bem, daqui a pouco um ser, pelo que eu vejo aqui, reluzente, branco. A gente quando conta história de terror por aí, sempre fala de uma moça vestida de branco, longo, e isso vem assustar. E claro, isso também não é uma coisa de hoje, assustou os discípulos, como segundo diz a Bíblia, alguns gritando, falando: o que é isso, é um fantasma? E Jesus falou: calma, sou eu. E a primeira reação de Pedro foi: Senhor, se realmente és tu, me faz ir ter contigo, me faz andar sobre as águas. E ele foi pisando, andando sobre as águas. Quando eu li isso, às vezes a gente passa até batido, e vai vendo isso aqui, a gente às vezes dá o foco de todo esse texto em cima. Bem, ele foi andando sobre as águas e depois ele afundou porque tinha pouca fé. Jesus falou: homem de pouca fé, você não acredita, levanta, e a gente dá ênfase um pouco nisso. Mas vamos parar um pouquinho, vamos parar para perguntar e entender e dar ênfase na atitude de Pedro. Porque se eu perguntar hoje aqui, eu não sei como é a fé dos irmãos. A minha fé talvez não seria a fé de Pedro. Se eu estou no meio do mar hoje, numa canoa, numa lancha, num barco, o que for, eu ver um ser branco andando na minha direção, depois de gritar e ficar assustado, ele falar: sou Jesus, nunca a minha reação seria andar sobre as águas. Nunca. Quem teria essa reação? A gente mora aqui em Rio de Janeiro, cidade de praia, ondas açoitando para tudo que é lado. Jesus, eu estou lá, deixa eu ir com você. No mínimo eu falava: Jesus, se és tu, acalma o mar.
Tu é o Todo-Poderoso, tu pode fazer isso, já fez isso aqui antes. Senhor, se és tu, de algum modo sobrenatural, pega esse barco na tua mão, voa com a gente, leva a gente para a margem, que a gente está muito assustado, as ondas estão batendo aqui. E é interessante a gente começar a perguntar, e tentar entender a mentalidade, o que passou na cabeça de Pedro. O que Pedro estava pensando, gente? O que fez Pedro? Quem foi que disse para Pedro que ele podia andar sobre as águas? E para a gente poder entender isso, vamos ter que fazer uma viagem, quem sabe uma viagem turística, para entender a cabeça de Pedro, pelo que ele passou. Afinal, nós, se você conversar com qualquer psicólogo ou pessoa que entende um pouco da questão de sociologia, nós somos moldados, o nosso caráter, o nosso ser, o nosso jeito de responder, é moldado por aquilo que nós passamos, por aquilo que nós vivemos, pelas nossas experiências e vivências. Existe uma pesquisa que fala que filhos de mães ou pais solteiros têm maior tendência a se separar no futuro. Por quê? Porque eles passaram por uma situação dessa dentro de casa. Então, todos os traumas, as mazelas, as alegrias que nós passamos, de alguma forma isso entra na gente, faz parte da gente e nos molda. Você já percebeu que se entrasse um rato agora aqui no meio da igreja, umas pessoas iam ter reação de gritar e pular, outras pessoas iam ficar calmas, outras pessoas iam pegar a baqueta da bateria e ir lá e matar. Por quê? Porque durante a nossa vida, nós fomos moldados. Eu só quero saber quem é o crente que ia pegar a baqueta e matar o rato na hora, né? Mas por que isso acontece, meus irmãos? Porque todo dia nós somos moldados, nós recebemos experiências e pessoas que falam ou desfalam coisas que nos moldam e nos levam a ter esse caráter. Se tivermos aqui alguns irmãos que nasceram no mato, na roça como eu, nasci no Amazonas. Se eu passar e ver um jacaré do lado, eu dou uma risadinha. Mentira. Mas eu sou acostumado com algumas coisas do mato. Eu nasci no meio do Amazonas, no meio do mato. Então tem coisas que não vão me assustar com tanta facilidade. Se eu ver uma aranha caranguejeira, daquelas que tinham muito para lá, eu vejo lá para cá, eu pego, dou um chute, pego um graveto e chuto, outras pessoas saem correndo. Por quê? Porque a minha vivência foi diferente. As experiências, os traumas, as minhas vivências, os meus ensinamentos foram diferentes. Do mesmo jeito acontece no trânsito. Hoje no trânsito, ainda mais esse trânsito Rio muito caótico, se você pegar uma fechada, umas pessoas vão ler a Bíblia, vão falar Deus te abençoe, e outras pessoas, quem sabe, abaixam janela e fazem gestos obscenos, outras falam palavrões, outras não aguentam e vão lá e fecham de volta. Isso tudo depende do nosso dia a dia, daquilo que nós vivemos. Se realmente você cresceu numa cidade onde o trânsito é muito ruim, todo dia aquilo te incomoda, é difícil segurar. Só que se você está vindo, por exemplo, eu vim hoje para o culto, eu não podia deixar ninguém me fechar não, eu corria na frente. Mas se você, quem sabe, foi moldado de outro jeito, tem muitas pessoas tranquilas, são fechadas, pode passar, até freio, até eu falo de novo, quer me fechar de novo? Fecha de novo. Tudo que nós vivemos, todas as influências fazem parte da gente e nos moldam. E aí isso faz com que nós agimos de um modo, agimos desse modo ou daquele modo. Do mesmo jeito, Pedro não era diferente. A vivência de Pedro, as suas experiências, os seus fracassos, moldaram o seu jeito de ser, o seu temperamento. E nós conhecemos que o temperamento de Pedro é um temperamento muito forte. Quando foram prender Jesus, algumas pessoas falam assim, foram prender Jesus, ele pegou a espada e arrancou a orelha do soldado fora. Na verdade, não arrancou a orelha do soldado fora, ele queria matar o cara. Ele ia dar no meio da cabeça, o cara desviou e pegou a orelha. Pedro não era um espadachim, eu vou dar na orelha, não dá, ele queria botar no meio da cabeça daquele soldado. E ele desviou e pegou só na orelha, ele era esquentado, e a gente vê isso durante a Bíblia. Por quê? Por causa das experiências, das suas vivências. O seu temperamento foi moldado pelaquilo que ele foi ensinado. E aí eu paro para perguntar, Pedro, com todos os outros discípulos naquele barco, açoitado pelo mar, já com medo das ondas, vê algo que se parece um fantasma, que o fez assustar mais ainda. Ele falou, não, sou eu, Jesus. Qual é a reação dele? Pisar por cima do barco e andar por sobre as águas. E eu pergunto, Deus, por que Pedro teve essa reação? Por que, embora depois Jesus fala pouca fé, mas por que tamanha fé para fazer algo desse tipo e não pedir para acalmar o mar, por exemplo? Vamos voltar um pouco para entender a cabeça de Pedro, a vivência que ele teve, para poder ter esse tipo de reação. Pedro, assim como Jesus, que tinham idades próximas, nasceu na região da Galileia. Região da Galileia, naquele tempo, para os judeus, era uma região muito forte economicamente, muito populosa. E uma coisa interessante sobre a região da Galileia para os judeus naquela época, é que a centralidade de tudo da vida deles era a Torá. Assim como nós evangélicos e os judeus até hoje acreditam que a Torá foi entregue a Moisés por Deus.
em mãos, escrito, deu para ele, está aqui, ó, essa aqui é a minha lei, são as minhas tábuas. Aqui você vai reger a sua sociedade, as suas leis, como vocês tratam mulheres e homens, como devem se portar diante de mim. Ou seja, a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento, são a centralidade de tudo que existe para a sociedade judaica naquela época, e hoje continua ainda um pouco assim. Então imagine você que a política era regida pela Torá, pelas tábuas da lei. Como a gente deve escolher um rei, depois como deve escolher, talvez que tínhamos sacerdotes, profetas, juízes, está escrito na Torá. Vamos agora para o lado social, como as pessoas deviam lidar no dia a dia, conversar, se chegar durante uma sinagoga, um culto ou uma reunião, como elas deviam se portar, se vestir, o código de, vamos dizer assim, de ética e de etiqueta, era tudo centralizado na Torá. Vamos para o ensino agora. O ensino naquela época, na sociedade judaica, também era central e centralizado na Torá. Tudo que um garoto aprendia, como falar, como não sei o quê, ele era alfabetizado para poder ler a Torá. Então imagine você, uma sociedade, talvez hoje nós temos aí a Constituição, que rege muitas das leis, mas imagina Constituição, direito trabalhista, ou todos os tipos de direito, resumido em um pedaço de escritura, um pedaço de literatura só, a palavra de Deus, a Torá. Aquilo era a centralidade de tudo o que acontecia naquela época. E naquela época existiam escolas, existia... como nós temos hoje ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, existia também um currículo naquela época para que as crianças e os jovens aprendessem a ler, a escrever, a ler a Torá, a guardar isso no seu coração. E era uma sociedade que tinha isso muito forte, guardar as tábuas da lei no coração. Tinha que aprender a ler, tinha que aprender a escrever para poder chegar a esse nível. E naquela época, no colégio, onde se dava num local de uma sinagoga, uma criança judaica daquela época, em que Jesus cresceu e Pedro cresceu, eles entravam no primeiro nível, talvez no nível básico de ensino, a partir dos 3 a 4 anos de idade. Com 4 anos de idade, uma criancinha ia para a sinagoga para entrar no sistema educacional judaico naquela época, ali naquela região. E ao entrar ali, eles ficavam mais ou menos 5 a 6 anos. Entravam com 5 anos, saíam com 10 a 11 anos. E tudo que eles aprendiam durante todo aquele tempo era ler e escrever e decorar a Torá de coração. Tudo. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio de coração. Uma criança, quando acabava com 11 anos de idade, ela tinha que saber de cor, frente de verso, contexto, quem é esse fulano, quem ele foi, o que ele representa para a nossa sociedade. Não só uma simples decoração, mas entender o que o texto dizia e como era a aplicação disso nos dias de hoje, naquela época, quem é essa pessoa, de onde ele veio, qual é a sua linhagem. Todo o Torá, uma criança com 11 anos sabia de coração. Claro que, como qualquer sistema educacional, nem todos têm um talento, tinham facilidade no aprendizado, não passavam talvez os testes ou as provas, e muitos deles saíam, eram reprovados. E também naquela sociedade não se tinha talvez uma recuperação como nós temos hoje nos colégios. Se uma criança talvez não tinha talento, não tinha aptidão para aprender com facilidade, o rabino da sinagoga, o seu professor falava, olha, você ama a Deus, com certeza você ama a Torá, mas você não serve para isso. Você não é bom bastante. Faz o seguinte, vá com a sua família, dê continuidade ao trabalho serviçal da sua família, sendo ele, se você trabalha com transporte de camelo, se você trabalha com abastecimento de água, se você trabalha com tapeçaria e tecido, se você trabalha com alimentação, com colheita, com cuidado com as ovelhas, não sei, vá para o ramo de trabalho da sua família e continue a sua vida, porque para aprender a Torá e as leis de Deus, você não é bom bastante, você reprovou, você não passou. Algumas crianças já reprovavam e não passavam no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Mas quem conseguia chegar ao último ano, decorar a Torá, as tábuas da lei, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, de coração, passava no teste, nas perguntas, na bateria de exames que os rabinos faziam para essas crianças, esses eram bons dos bons e conseguiam passar o primeiro nível. Depois do primeiro nível, imagina uma criança com 11, com 10 anos, começava o segundo nível de aprendizado de um jovem já, um pré-adolescente, naquela sociedade judaica.
Ele entrava com 11 a 12 anos no seu segundo nível, e o segundo nível era levado um pouquinho mais forte, um pouquinho mais a sério. Levava mais ou menos uns 6 a 7 anos para terminar o segundo nível daquele estudo, e quando a pessoa terminava, o jovem já aí terminava, ele tinha que saber todas as antigas escrituras judaicas de coração. O que é isso? Gênesis a Malaquias. Depois os irmãos pegam, não precisa ver agora, ver na Bíblia, o que é Gênesis a Malaquias? É uma pataca desse tamanho aqui de Bíblia. Eu tinha que saber tudo, letra por letra, significado, quem são os personagens, a quem se atribui, qual é a linhagem daquela pessoa, como isso que é dito se aplica nos dias de hoje. Vamos comparar de onde ele veio, para que essa palavra aqui, em outras línguas, o seu contexto significa o quê? Eles passavam 5 a 6 anos aprendendo quase metade da Bíblia inteira, e quem conseguia terminar tinha que ter isso tudo de coração, de cor. Gênesis a Malaquias, as antigas escrituras judaicas. Claro que também nesse nível, talvez um garoto conseguia a Torá, o Pentateuco, sabia de coração, mas metade quase da Bíblia é muito difícil para qualquer pessoa. E muitos deles não conseguiam, passavam o primeiro nível, mas não passavam o segundo nível. E durante o ano letivo, vamos dizer assim, uns reprovavam, uns não conseguiam decorar, uns não passavam nos exames dos rabinos que faziam nas sinagogas, não eram bons o bastante. Então eles iam sendo, olha, você ama Deus, você ama a Torá, você chegou até aqui, mas você não é bom o bastante. Nós estamos procurando algo a mais. Você não vai conseguir. Então faz o seguinte, vá trabalhar com seus pais, trabalham com alimentação, se trabalham com transporte com camelos, se trabalham como marceneiros, se trabalham guardando as ovelhas, se trabalham com tecidos e tapetes, o que for, vá trabalhar, dê continuidade com a sua família, porque você não é bom o bastante para isso que nós queremos. Porém, quem conseguisse, chegava aí talvez o que nós chamamos hoje de faculdade, ao terceiro e último nível do aprendizado. Porque imagine vocês que, como a Torá ela é o centro de tudo que acontece numa sociedade, talvez a posição mais nobre, mais almejada e desejada por qualquer cidadão daquela época, era ser um rabino. Um rabino é um professor da Bíblia. É um professor da Torá, ele ensina. Então, se ele ensina, ele pode ser muito bem um grande político, um grande professor, um grande empresário, porque se tudo ocorre ao redor daquele livro e ele domina aquilo no coração dele, ele tem fonte de sabedoria para tudo que for coisa. Onde ele for e for fazer e for falar, enfim, como nós falamos, uma consultoria, ele dava certo porque ele tinha aquilo de coração. Então, a população daquela época almejava ser um rabino, ser um professor da lei, porque o centro da sociedade deles era esse. Então, esses rapazes, quando terminavam esse segundo grau, iam para o terceiro e último nível do seu aprendizado, aí o negócio era um pouco diferente. O que eles faziam? Eles iam atrás de algumas sinagogas, conheciam alguns rabinos, assim como hoje nós temos talvez igrejas diferentes e líderes e pastores diferentes, naquela época não era diferente. Existiam rabinos e líderes diferentes que talvez até divergissem de alguma interpretação bíblica, interpretação de algum personagem citado na Bíblia, não concordavam. Então, cada um aluno que terminava, ele procurava um rabino e procurava uma sinagoga da qual ele se sentisse melhor, entendesse mais, talvez tivesse a mesma linha teológica para poder se alistar. É como se fosse um vestibular. Você se alista, de fato, para ser um vestibular e só X vagas e os melhores passam e os que não conseguiram passar vão embora. Então, era o mesmo regime. Ele chegava até uma sinagoga, chegava junto com um rabino e falava, olha, eu passei primeiro e segundo nível e eu quero seguir. Eu quero aprender com você. E a palavra-chave que nós vamos trabalhar aqui hoje é essa que eu vou falar agora. O pupilo chegava a um possível ou potencial líder, rabino, e falava assim, ó, eu quero ser o seu discípulo. Naquela época, discípulo, assim como hoje, denota-se que eu quero ser o seu seguidor. Só que hoje a gente pensa em discípulo, parece que é uma ideia muito vazia. Eu sou discípulo do Senhor, eu vou na igreja no domingo, e glória a Deus, aleluia, amém, eu leio a Bíblia no domingo na igreja e vou embora. Não. Um discípulo, no pé da letra, como era na época, era um pupilo, um garoto desse que terminava o seu ensinamento, que chegava com o rabino e falava assim, ó, eu quero te seguir, eu quero falar como você fala, eu quero andar como você anda, eu quero ensinar como você ensina, eu quero interpretar a Bíblia como você interpreta, eu quero ensinar, eu quero pregar, eu quero passar isso para as pessoas como você passa, do seu jeito de falar, com o seu sotaque, com o seu jeito de olhar, eu quero ser igual a você.
isso era ser um discípulo. E esses garotos procuravam os rabinos e falavam, quero ser o seu discípulo. Só que assim como um vestibular existe hoje, ele passava ainda por uma trívia. Nem todos pegavam e aceitavam de começo. Ele falou, bem, você estudou, agora vamos ver como é que você pensa. E eles pensavam assim na hora do teste com esses garotos. Será que esse garoto consegue falar como eu falo? Será que ele consegue gesticular e falar tão bem, ser eloquente como eu sou? Será que ele consegue ensinar a Bíblia, ou terá o potencial de ensinar a Bíblia como eu ensino? Será que ele conseguirá interpretar a Bíblia como eu interpreto? E ele olhava esses garotos e se perguntava essas coisas. E junto com isso fazia uma bateria de perguntas. Vem aqui, o que diz na Bíblia naquele versículo? E aqui, quem é esse personagem? E qual é a conotação dele? Qual a implicação disso ali? E começava a fazer uma bateria de perguntas. Ainda assim, nesse nível, se o rabino olhasse para um rapaz desse, ele errasse algumas perguntas, ou de fato, às vezes, até acertasse todas. Mas se ele olhasse para um garoto desse e falava assim, ele é bom, ele ama a Deus, mas eu acho que ele não consegue fazer o que eu faço, ele não vai conseguir falar como eu falo, não vai. Ele não vai conseguir ensinar a Bíblia como ensino, ele não tem o meu jeito, ele não vai ser um bom discípulo. Então ele podia ainda falar, olha querido, muito obrigado, você ama Deus, você ama a Torá, mas você não é bom o bastante para me seguir, para ser o meu discípulo. Então, procure outro rabino ou vá fazer o trabalho da sua família, o ramo de atividade que a sua família trabalha. Porém, aqueles que eram bons, top de linha, sabiam tudo, chegavam na frente do rabino e o rabino se perguntava, será que ele faz o que eu faço? Será que ele consegue falar como eu falo? Será que ele consegue ensinar como eu ensino? E se ele sentisse no coração dele que era possível, se ele passava na bateria de exames daquele rabino e falava assim, ó, você tem o que necessita. Larga a tua família, larga tudo que você tem e me siga, você será meu discípulo. Os rabinos falavam assim mesmo, e imediatamente esses garotos faziam isso. Largavam tudo o que eles tinham, seguiam um rabino, porque imagina, ser um rabino naquela época é ser uma grande autoridade. Imagina talvez alguém que esteja estudando em faculdade, ou já estudou ciências políticas, alguma coisa, vem presidenta Dilma, que seja, querido, eu quero te ensinar um pouco sobre o que é administração pública. Você quer ser o meu aprendiz? Quem ia falar não? Talvez algum empresário que queira ganhar muito dinheiro aqui na igreja e dizimar depois aqui para a igreja para construir um novo templo ali. Mas quem sabe chega o Ike Batista, um grande empresário mundial, fala, olha, eu gostei de você, eu acho que você pode ser um bom administrador, um bom empresário. Você não quer me seguir? Vamos entrar no meu jatinho ali, que eu vou te ensinar o que eu sei. Eu vou te ensinar a fazer negócio de verdade. Imagina, é como se fosse nos tempos de hoje, querido. Um rabino chegava com um garoto desse, falou, você é bom, me segue. Um rabino era uma pessoa altamente conceituada naquela época, porque sabia tudo sobre a Torá e sobre a Bíblia, que era o centro da sociedade daquela época. E aí, aqueles garotos que conseguiam, seguiam o seu líder a pé da letra. Eram discípulos. Até tem um poema muito bonito, um poema judaico, que uma vez o Rosh, Marcos Andrade, quando foi na televisão, me falou um pouco disso, e eu quase chorei de tão bonito que é essa analogia. Ele falava, André, e eu conversei sobre esse tema com ele, ele falou, André, naquela época, esses garotos, quando seguiam os seus mestres, imagine você, Israel e aquela área, aquela região que eles moravam da Galileia, é uma região, querendo ou não, muito seca, muito árida. Então você vai andando assim na frente e levanta a poeira, ainda mais naquela época não existia o asfalto e tudo. Então a pessoa vai andando e vai levantando uma poeira vermelha, avermelhada, um sujo atrás dela. E era muito bonito, porque quando um rabino chegava e ia ensinar os garotos, ele viajava de fato, andava pelas ruas, pelos vilarejos, ensinando, e os garotos iam atrás dele, enfileirados, para aprender a andar que nem ele andava. Ele via, opa, ele deu passo para a direita, opa, ele deu passo para a esquerda, opa, ele falou isso, estendeu a mão dele assim. E eles iam imitando o rabino, o mestre deles, para querer ser igualzinho a ele, um discípulo exato, querer fazer o que ele faz. E quando eles chegavam nos vilarejos, imagine você que o rabino andava na frente e levantava uma poeira meio avermelhada atrás, e todos os garotos que vinham andando, a roupa, o manto deles branquinho, ia capturando, né, aquela poeira ia ficando avermelhada. Isso era sinal que ele tinha um bom líder, que ele tinha uma cobertura espiritual, que ele seguia alguém. Tanto que quando as famílias ou as pessoas dos vilarejos, quando eles chegavam, lavavam a roupa, saía branquinho, no momento que eles iam embora para um outro vilarejo, as famílias e os homens talvez mais maduros da época, falam assim, ó, que você seja cheio do pó do seu mestre. Porque significa que você possa aprender, prosperar no seu ministério, que você possa continuar a seguir ele com esse empenho que você está seguindo, que você possa ser cheio da poeira do seu mestre. E aí, essa época eles terminaram mais ou menos 14, 15 anos, toda essa bateria de testes e tudo, e essa época de ser pupilo, de seguir um rabino, demorava 15 anos. Iam seguindo durante 15 anos, aprendendo tudo que o rabino fazia.
como ele andava, como ele ensinava, como ele interpretava a Bíblia, como ele era eloquente, os seus jeitos, como ele articulava as coisas. E eu vejo, vamos todos aqui virar para Mateus, no capítulo 4, versículo 18. Podem abrir a Bíblia de vocês? Então imagine, acabava com 15 anos, se alistava a um rabino, e depois de 15 anos, sendo discípulo, seguindo alguém, aprendendo, ele finalmente se formava e podia ser chamado de rabino. E quando você era chamado de rabino e se formava, você fazia o que os rabinos fazem. O que os rabinos fazem? Formam outros discípulos. Pega aquele legado que aprendeu com o seu rabino, com o seu mestre, e vai passando para outras pessoas. Em Mateus capítulo 4, versículo 18, eu vejo um rabino, um líder daquela época, Jesus. Jesus era um rabino. Vocês não lembram uma vez a Maria, mãe dele? Cadê aquele menino? Cadê Jesus? Ele estava lá no templo. E ele estava sendo questionado pelos mestres e os rabinos do templo. E ele sabia tanto que quando ela chegou lá para ver, o que você está fazendo aí? Era ele que estava ensinando para os rabinos. Jesus passou por... Gente, Jesus não é diferente. Jesus foi criança e passou pelas mesmas fases de aprendizado. Ele teve que ir para a escola primeiro grau, teve que ir para o segundo, só que ele era superdotado, né? Vocês não concordam comigo? Ele passou por tudo que nós passamos. Teve que provavelmente seguir algum rabino, só que ele ensinava. E quando ele começa o ministério deles, vamos lá, 5, 6 anos o primeiro, 5 a 6, enfim, termina o segundo nível com 15 anos, mais 15 anos, 30 anos. Com 30 e poucos anos, 30 anos, Jesus começa o seu ministério rabínico, como um líder, andando na margem. E a Bíblia fala o seguinte, olha que interessante. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, vocês lembram dele, né, que gosta de andar sobre as águas, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E lhes disse, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no, e adiantando-no dali, viu outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, João, seus irmãos, num barco, seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou eles também, deixando imediatamente o barco, e seu pai seguiram-no. Vamos parar um pouquinho aqui, para a gente imaginar exatamente o que o texto fala. O texto fala o seguinte, que Jesus estava andando sobre a margem do mar da Galileia, viu 2 irmãos pescadores. Vamos parar aí. Por que eles eram pescadores? Em algum momento eles estudaram. Eles entraram no primeiro nível ou no segundo nível, não sei até que nível eles foram, a Bíblia não é explícita nisso. Porém, em algum momento da vida deles, durante a aula, durante o ano letivo, alguém chegou com eles e falou assim, ei Pedro, ei André, ei Tiago, vocês não são bons bastante não. Vocês podem amar Deus, podem maturar, mas vocês não prestam para isso. Faz o seguinte, vai em paz, vai para a casa dos seus pais, vai seguir o ramo de atividade, vai ser o teu pai é pescador, vai pescar, porque para aprender a Torá e ensinar, vocês não são bons o bastante. Eles ouviram isso a vida inteira deles, provavelmente, talvez aquilo assustava eles um pouco. Assustava, porque imagina, se nós somos moldados por aquilo que nós vivemos no dia a dia, meu Deus do céu, que dificuldade. Deixa eu só fazer um flashback aqui, voltar um pouco para Davi. Davi talvez tenha tido a vida mais complicada, e olha o que ele se tornou. Imagina você, chega um profeta na sua casa, Samuel, e fala assim, com o pai de Davi, vem aqui, eu vou ungir o próximo rei. Deus me mandou até aqui, e cadê teus filhos? Ele falou que um dos teus filhos vai ser o próximo rei. O que o pai dele faz? Chama a meninada toda aqui. Menos Davi. Rejeitado pelo pai e pela mãe. Quantos de nós já não fomos rejeitados pelos pais e pelas nossas mães? Às vezes isso assombra a gente vive na sombra disso. Fui rejeitado, nem meu pai me ama, nem minha mãe me ama. Olha Davi, queridão. Pai dele, na verdade, nem ignorou ele, nem lembrou dele. Chegou, não, tem filho, outro filho, calma aí, não foi nenhum desses não. Que é isso, Samuel, que é isso? Deus falou, não, é outro. Imagina vocês, Davi, levando queijo, levando alimentação para os irmãos dele, porque é isso que ele fazia. Os irmãos estavam no fronte de batalha, eram tudo fortão, malhados, lutavam bem, tinham bons talentos de luta. Ele era magrinho, pequenininho, não era muito bom de luta, a não ser quando aparecia um leão ou um urso, aí ele virava uma fera. Porém, ele ficava levando comida para as pessoas, e quando ele chegava lá, os irmãos, eles enxotavam ele. Vai embora daqui, sai daqui, tu é muito mole. É mais ou menos assim nos dias de hoje. Tu é muito fraquinho, tu é muito mole, sai daqui, tu quer ver sangue? Sai daqui, vai embora, vai para a casa do meu pai, não quero... Como se tivessem vergonha dele. Como, poxa, na minha casa, ok, todos os meus irmãos são guerreiros, menos Davi. Rejeitado pelos irmãos. E foi rei. Vamos voltar mais um pouco. Quando ele chegou até diante de Saul,
Aí falou, não, olha, Deus mandou lutar e Saul chegou, então pega assim, bota aquela armadura. E Saul sabia, viu o tamanho do garoto, viu o tamanho da armadura, falou assim, esse garoto quer lutar, deixa eu ensinar uma lição para ele. Até pelo rei da época, imagina você, pelo rei da época, ele foi ignorado. Eu posso imaginar que isso seria a sociedade ignora a gente. Não ignora a gente como talvez o rei fez com Davi. Imagina, ignorado pelo pai e pela mãe, pela sua casa e seus irmãos, pela sociedade. E ainda vem o pior, quando ele chega que Deus falou, olha, seja você, pega as pedrinhas lá, pega o seu estilingue e dá na cabeça daquele gigante. Quando ele chega ainda diante do gigante, aí o gigante ri mesmo, fala, meu Deus do céu, eu estou aqui há dias, tem um exército aqui de fora, vocês vão mandar esse franguinho aqui? Esse rapazinho para lutar comigo? Que esse talvez seja a pior das oposições que a gente vive. A gente reclama muito de oposição de pai e mãe, de irmãos da sociedade, mas isso é a oposição isso é o Satanás. Porque além de todos esses problemas que nós temos em casa e na sociedade, ainda Satanás está em cima e fala assim, ó, tu não presta, tu é muito pequeno, tu não vai embora. E ele foi rei. Aleluia. Deixa eu voltar de novo então para cá. Jesus andando, vendo, falou, olha, como fala a Bíblia aqui, ó, vocês querem ser pescadores de homens? Então larga tudo e me sigam. E a Bíblia fala assim, eles prontamente, imediatamente, instantaneamente, largaram o que eles estavam fazendo e foram embora. Isso me leva, como eu trabalho com televisão, penso muito eu vejo, leio a Bíblia, eu vou tentando encenar, imaginar, como se fosse um filme aquilo acontecendo. Imagina Jesus, aquele Jesus nórdico, louro, com cabelos longos, esvoaçantes, andando com uma bata branquinha, uma da Galileia, daqui a pouco ele veio, e isso tem muito em filme. Ele vê 2 irmãos ali, mexendo ali, pescando, mexendo na rede, daqui a pouco ele fala assim, ó, vocês querem ser pescadores de homens? Me sigam. E os filmes é engraçado, eles fazem assim, ó, eles largam, e como se fossem robôs, eles viram e vão seguindo Jesus exatamente. Mas vamos parar para pensar, a Bíblia fala aqui, ó, imediatamente, instantaneamente, na hora. Imagina aquilo que eu falei para você. Você está sentado aqui fazendo um curso de administração na faculdade, de economia, chega um Ike Batista da vida, um Warren Buffett americano, não sei o quê. Você quer me seguir? Vamos entrar no meu jatinho, que eu vou te ensinar tudo. Meu irmão, eu largava na hora. E isso foi exatamente o que aconteceu. O que os filmes colocam, a gente ri, mas exatamente o que aconteceu. Imagina um rabino chega a você e fala assim, ó, me segue, eu vou largar na hora. E aí Jesus vai andando mais à frente, vê Tiago, filho de Zebedeu, seu pai Zebedeu, mexendo na rede, e faz a mesma coisa. Vocês querem me seguir? Larga tudo que vocês estão fazendo e sigam-me. Sabe por que eles seguiram na hora? Por causa desse aprendizado que nós acabamos de entender agora. Durante a vida inteira deles, a vida inteira foi colocado na cabeça deles assim, ó, Rabino é o cara, vocês têm que ser igual a ele, seja igual, seja igual. E eles foram doutrinados dentro de uma sinagoga que, se eu não sou bom o bastante, vai embora, você não serve para isso. Porém, quando eu chego no último nível e eu vou me alistar para um rabino, o rabino olha para mim e ele se pergunta o seguinte, o rabino, antes de escolher qualquer pupilo, pergunta o seguinte, será que esse garoto consegue fazer o que eu faço? Será? Será que ele consegue pregar como eu prego, interpretar a Bíblia como interpreto, fazer as maravilhas, os ensinamentos que eu faço? É isso que ele se pergunta antes de chamar e aceitar um pupilo. Então, quando Jesus chega com Pedro, Tiago, João e todos os seus discípulos e fala assim, ó, você quer ser pescador de homens? Então me siga. Na verdade, ele não está falando simplesmente essas palavras, você quer ser pescador de homens. O que Jesus está falando para ele, meus irmãos, é o seguinte, ei, Pedro, Tiago, João, Chiquinha, Roberto, Samuel, vocês estão aqui? Me sigam. Quando Jesus fala isso, ele fala o seguinte, vocês conseguem fazer o que eu faço. Vocês conseguem ser como eu sou. Vocês conseguem ser santo como eu fui. Vocês conseguem fazer maravilhas como eu fiz. Vocês conseguem ensinar, trazer vida, curar, levantar, fazer milagres como eu faço. Então, quando Jesus chegou diante deles e ele chamou eles entenderam todo aquele filme. Agora vamos parar aí, vamos voltar de novo para o barco. Estamos na madrugada, os discípulos estão lá, meu Deus, as ondas. Daqui a pouco vem Jesus. Qual é a reação de Pedro? A reação mais normal do mundo. Porque se ele foi ensinado a vida inteira dele no colégio e por Jesus, que ele podia fazer as mesmas coisas que Jesus faz, Jesus estava andando sobre as águas, meus irmãos. Eu vou andar também, eu vou embora, eu vou com Jesus nas águas, porque ele pode me levar a essa vitória. Meu irmão, Jesus pode. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você está aqui essa noite, um dia você estava orando, Deus tocou no teu coração, você sentiu o Espírito Santo enchendo, você falou em línguas, você se manifestou de qualquer maneira. Naquele momento, era Jesus falando assim para você, irmã, você consegue fazer o que eu faço? Você consegue falar como eu falo? Você consegue fazer as maravilhas como eu fiz? Você consegue ensinar a Bíblia, trazer vida, levantar morto,
expulsar demônio, assim como eu fiz, você pode ser igual a mim. E esse não era qualquer rabino, esse era o Filho de Deus. Meus irmãos, o Filho de Deus está falando para você hoje e renovando essa promessa na sua vida. Lembra que eu falei que às vezes a resposta está bem na sua frente? Jesus, se você está aqui, Ele te trouxe aqui, e um dia você aceitou a Ele como seu único, suficiente Salvador, Ele está falando para você o seguinte: tudo que você sabe, que você conhece de mim, que eu já fiz na Bíblia, você pode ser igualzinho a mim. Pelo nome de Jesus. Porém, meus irmãos, vamos ficar de pé, eu já estou terminando, eu falei, é muito breve. Mas eu quero só ter um tempo de meditação, é rapidinho. Depois a gente faz o segundo capítulo da história. Mas, meus irmãos, se puder eu tocar uma música aqui, que eu queria fazer um momento de reflexão, para a gente parar para pensar nessa palavra e nessa promessa de Deus para a gente. Quem somos nós? Quem éramos nós? O que é seu pai? O que é sua mãe? O que é sua família? O que seus filhos? Minha irmã estava falando ali das contendas, falaram de você, os vizinhos, às vezes até irmãos da igreja. O que eles falaram para você? Que você não era bom bastante? Que você não prestava para isso ou para aquilo? Que você não tinha talento para fazer certa coisa, para alcançar? Você não tinha talvez potencial para ter aquele emprego ou para alcançar uma bênção? Quem falou isso para você? De quem é a última palavra para a vida? De quem é a última palavra para a sua vida? Pare para pensar. Quem é que diz para você quem você é? Quando Jesus chegou e te chamou para cá, você aceitou Ele. Na verdade, Ele está falando o seguinte: querido, você pode ser igualzinho a mim. Acredite. E sabe o que é interessante? Vamos fechar os olhos. O interessante, queridos, é que quando a gente continua a ler a Bíblia, e nós vemos Pedro falando: Deus, Jesus, se és tu, faça-me andar sobre as águas como você está fazendo. Aprendeu a vida inteira a fazer isso. E ele começa a dar um passo, 2, 3, e andando sobre as águas. Só que em um certo momento ele afunda. E quando nós lemos, às vezes a gente critica Pedro, né? Porque Deus falou: homem de pouca fé, por que não creste? Essas são as palavras de Jesus para Pedro. Mas sabe o que é interessante? Eu quero que você entenda isso hoje. Que quando Jesus pegou e falou assim para Pedro: Pedro, homem de pouca fé, por que não creste? Muitas pessoas falam assim: porque Pedro não cria em Jesus. Pedro não cria, talvez, no poder de Jesus para fazer ele andar, mas na verdade não é isso que Jesus está falando. A gente entendendo e aprendendo tudo que Pedro passou, quando Jesus vê Pedro afundando e dá as mãos e levanta ele de volta para andar sobre as águas, ele fala assim: Pedro, homem de pouca fé, por que tu não acreditastes em ti mesmo? Quando você me viu, você deu passo para fora, você entendeu. Mas por que você afundou? Porque você parou de acreditar em você mesmo. Sabe por quê, meus irmãos? Isso é uma coisa que Deus está falando no meu coração agora. E Ele pede para trazer para cá e compartilhar. Existe uma coisa melhor do que acreditar em Deus, sabia? Pode parecer uma blasfêmia, algo errado isso que eu estou falando, mas existe algo melhor do que do que acreditar em Deus. Sabe o que é? É saber que Deus acredita em nós. Antes da gente chegar até Ele falou: antes de você se aproximar, eu já vos chamei, eu já vos escolhi. A gente tem que entender isso. Melhor do que acreditar em Deus, embora isso seja tudo pra gente, é saber que Deus acredita na gente. Imagina Jesus olhando para Pedro: Pedro, por que você não acreditou? Porque eu acreditei. Eu acredito em você, gente. Quantas vezes nós nos afundamos na vida? Quantas vezes, talvez, nós viemos para o culto, viemos, talvez, para a campanha, estamos aqui cheios de fé, saltitante, Deus vai fazer, Deus vai operar. E Deus até, às vezes, mostra, dá um sinal, e a gente fica todo animado. Daqui a pouco vem a família, vem os filhos, vem a sociedade, vem a vida, vem o diabo como um gigante, falando que a gente é franguinho, que a gente não vai conseguir. E a gente para de acreditar, não em Deus, a gente para de acreditar na gente, porque Deus acredita na gente desde o início, desde que Deus nos criou, Ele acredita na gente. Desde que Deus nos criou, Ele deixou essa promessa: vocês podem fazer o que eu faço. Então por isso eu quero hoje, como talvez um guia turístico, abrir os olhos de vocês diante de Deus, diante da maravilha de Deus, e falar assim: Deus está falando que nós podemos ser igualzinhos a Ele. Nós podemos ter a santidade de Jesus. Nós podemos ter a sabedoria de Jesus. Nós podemos curar enfermos. Nós podemos ter os poderes sobrenaturais de Jesus. Nós podemos até andar sobre as águas, se isso tiver uma utilidade nos dias de hoje, se for necessário. Ele abre até o mar. Moisés não acreditava, mas Deus falou: bota no mar que vai abrir. Vai, querido.
Não vamos parar de acreditar em nós e saber que Deus nos ama. Acima de tudo, Ele acredita na gente. Antes da gente acreditar nele, Ele já acreditava na gente. Ele olha para todo dia quando Ele chama alguém que quer aceitar Jesus, que quer ter sua vida renovada e restaurada, Ele olha bem nos olhos como aquele rabino que tem compaixão, que entende, que vê que nós somos rejeitados durante toda a nossa vida, todo o nosso aprendizado. Tudo aquilo que era central, como era a Torá para aquela sociedade, tudo que era central para a nossa vida foi rejeitado pelas pessoas. As pessoas olham e falam, não presta, não vai dar certo, não vai dar em nada. E Jesus fala, não, vem aqui, meu filho, minha filha, olha para os meus olhos, olha para mim, deixa eu te falar uma coisa, eu te conheço, fui eu que te formei, foi eu que te criei, eu sei qual é o propósito da tua vida, e você vai conseguir, você vai alcançar. Essa é a minha promessa, essa é a promessa de Deus, irmãos, nessa noite. Ele olha para ti e fala, renove as suas esperanças. Tenha fé em você mesmo, naquilo que Deus colocou diante de ti, porque se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Não capacitou Pedro, um pescador, Deus colocou sobre eles a responsabilidade da sua igreja. E olha o que deu, olha o que aconteceu. Homens que revolucionaram o mundo, do barquinho de pesca para milhões e milhões e milhares de almas para Cristo nos dias de hoje. Deus quer fazer exatamente isso na sua vida. Deus poderoso, estamos diante de Ti, Deus. Queremos nos colocar, talvez, como meros ninguéms, como meros pescadores, que fomos rejeitados, talvez, em algum momento na nossa vida. Alguém falou que a gente não era bonito, ou não era inteligente, ou talvez não tinha talento para isso, não tinha capacidade para aquilo, não tinha, quem sabe, educação bastante para uma vaga de emprego, ou por qualquer outra coisa. Mas, Deus, eu me coloco diante de Ti, porque Tu me chamou. E se Tu me chamou, eu entendo através dessa palavra revelada hoje, Deus, que Tu me capacita, que Tu vê em mim potencial, que quando você olha para mim é como se estivesse olhando no espelho, porque você se vê os Seus poderes, Deus, porque eu posso ser santo, Deus. É tão difícil como jovem hoje manter santidade, mas Jesus manteve, e Ele está falando para você, jovem, sede santos, assim como eu sou santo. É muito difícil hoje, com tantas doenças que a gente tem no dia de hoje contemporâneo, por causa de várias causas, e anda e dói aqui, dói ali, é difícil viver assim, mas Deus cura, e Ele trouxe a cura, e Ele nunca ficou doente, vamos dizer assim, e Ele pode fazer isso com você essa noite, Ele pode te curar, assim que você voltar para sua casa. Jesus entrava numa casa e trazia paz. A família era restaurada e quem sabe você veio para a igreja até fugido de casa porque tinha tanto problema, tanta dor de cabeça, seus filhos, com o seu marido com problemas, e quem sabe Deus hoje vai falar assim, olha, você pode ser igual a mim. Lembra quando eu entrava às vezes até na casa de amigos, eu até ressuscitava morto. Então talvez aquele amor que está morto e enterrado, aquela compaixão com o seu marido está morto e enterrado, aquele afeto aos seus filhos está morto e enterrado. Hoje quando você entrar na sua casa, você vai fazer igual a mim. Igual a mim, quando eu entro na casa, eu ressuscito, e você vai ressuscitar esse amor pelo seu esposo, você vai ressuscitar esse afeto pelos seus filhos, você vai, às vezes, até ressuscitar o amor pela vida. Você veio desgostoso para cá, Deus, eu não quero mais viver, Deus, está muito ruim, está difícil, Pai, mas Deus fala, não, eu venci o maligno, e vocês também vencerão o maligno, como eu venci, Pai. E colocamos, Deus, humildemente, diante de Ti, Deus, nossas preces, os nossos pedidos. Veja aqui na frente, Pai, temos chaves, celulares, fotos de famílias, Pai. Nos ajuda a restaurar, Deus, porque às vezes só pedimos, Deus faz, mas Deus está falando assim, ó, eu quero que você faça. Pegue a foto, vá para a sua família, chegue com o seu filho, eu te amo, meu filho, eu te amo, meu esposo. Nós temos, queridos, a chave, a promessa de Deus em nossa vida, e nós podemos fazer assim como Jesus fez. Então, Deus, nos dá sabedoria, nos dá força, nos dá o ímpeto, nos dá o ânimo, Deus, o sentimento, Deus, cria, se eu não tenho um sentimento de amor, Deus, cria no meu coração, Pai, bota isso dentro de mim, Deus, porque eu preciso restaurar a minha família. Deus, eu tenho me empenhado talvez para uma vaga de emprego, Pai, corrido, e muitas pessoas falam assim, ó, olha, você não tem diploma, você não é versado, você não tem a Torá, você não tem os velhos escritos bíblicos decorados de coração, não tem inglês, não tem o francês, não tem isso, não tem aquilo. Você pode até gostar da empresa, do trabalho, mas você não é bom bastante. Quantos já não ouviram isso, Deus, aqui nessa igreja, Pai?
mas tu chamaste, Deus, e tu vais abrir essa porta. Ou melhor, Deus, assim como você abriu a porta, eles irão abrir essa porta, Deus, com o poder revestido por ti, a autoridade que tu deixou e instituiu sobre a tua igreja, Deus, sobre cada uma pessoa aqui dentro. Nós derramamos essa unção de autoridade agora, Pai. Eles vão falar e vai acontecer. Eles vão perseverar e vai romper, Deus. Vai acontecer na vida, Deus. Vai melhorar, Pai. Vai mudar a minha situação. Então te pedimos, Deus, todas essas famílias, essas chaves, Deus, restaura, nos dá força. Faz um milagre, Deus. Nos ajuda, Pai, dia após dia, acordarmos e lembrarmos dessa promessa que tu tem conosco, Pai. Que podemos ser igual a você, Deus. Nós podemos resplandecer, Deus, o teu brilho, Pai. Que as pessoas também possam olhar para a gente e ver o rosto de Cristo, Deus. Que podemos ser os teus imitadores. Queremos te imitar, queremos andar atrás de ti, Pai. Queremos que as pessoas olhem para nossas vestes e vejam que está coberta de poeira. A poeira porque nós te seguimos, porque nós somos verdadeiros discípulos. Não apenas um seguidor, não apenas um adepto fiel, mas discípulos que te imitam, que te copiam, para um dia fazer igualzinho como tu fizestes, Pai. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, Deus, colocada diante aqui. Restaura famílias, vidas, Deus. Se tiver alguém também, Pai, que seja talvez desviado dos seus caminhos, que pensou 2 vezes em vir para a igreja, Pai, restaura nesse momento. Eu quero pedir ainda com a igreja de cabeças baixas. Se tem alguém que precisa de uma restauração com amor com Deus, talvez estava afastado, talvez estava desesperançoso, não lembrava mais daquilo que Deus tinha para ele. Talvez como um morador do Rio de Janeiro que passa todo dia na frente do Pão de Açúcar do Cristo Redentor, ou qualquer outro local, e não enxerga a beleza que de fato há ali. E hoje ele veio para cá, Deus, e abriu os olhos, e caiu as escamas, e conseguiu ver de novo aquela beleza, Deus, do primeiro amor. Aquele sentimento, Pai. Se tem alguém nessa noite que quer se reconciliar com as promessas de Deus, por favor, eu peço que levante a mão, para que nós possamos orar hoje aqui com você, para Deus restaurar aquele sentimento, Deus. Restaura, Deus, nessa pessoa. Restaura, Pai. Essa pessoa que está resistente, às vezes até de levantar as mãos aqui, de se colocar, de se derramar diante de Ti, Pai. Nós sabemos que Tu conheces o coração dela. Foi Tu que chamou ela, Pai. Não foi eu, não foi o pastor Lucas, o pastor Marcos. Quem chamou cada pessoa que está aqui foste Tu, Deus. Foste Tu, Pai. Tu conhece, foi Tu que criou elas, Deus. Tu sabe o que elas podem fazer, Tu sabes como elas podem andar, Tu sabe o potencial delas, Pai. E Tu chamou no momento certo. Você está aqui, querido, no momento certo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus, igreja. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus. Aqui, pastor. Por a noite. Feche seus olhos, declare isso. Ele é quem te guia, quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz Ele que te faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Então declare aleluia. Aleluia. O pastor André já orou, eu não preciso orar novamente. Ele já ministrou sobre as nossas vidas de uma palavra profética. Eu tomei posse dela, você tomou posse dela? Mas só quero insistir uma coisa aqui.
Talvez você está achando que você vai afundar, mas Deus está dizendo que você não vai afundar. E se você está achando que vai afundar, eu quero dizer para você que Jesus vai te sustentar, Ele vai te socorrer. Queridos, pode continuar tocando. Eu senti no coração, deixa eu só falar um testemunho bem rápido, porque eu tive muitas viagens ultimamente e não tive ainda uma oportunidade de testemunhar isso em uma igreja. Embora eu tenha pregado, eu gostaria de trazer, porque eu acho que isso vem testemunhar aquilo que Deus tem feito na minha vida e aquilo que foi pregado essa noite. Eu tenho 29 anos, sou casado há 3 anos. E a minha esposa hoje está com 6 meses e meio, nossa primeira filha. O nome dela é Bela. A mãe é linda e a filha é Bela. Há 4 semanas atrás, ela teve uma prova de Detran para tirar a carteira. Ela tem 23 anos, estava tirando a carteira de motorista. E estava grávida e não se sentia ainda confortável. Ficou muito nervosa, não se sentiu bem, passou mal até antes de fazer o teste. E, enfim, foi fazer o teste e acabou não passando nessa ocasião. E foi reprovada e chorou, enfim, coisas de mulheres, né? E aí, depois daquilo, ela voltou, ela estava meio xoxa em casa, meio cabisbaixa, e eu sempre tentando animar ela. Quando passou uma semana dessa prova e desse baque aí que ela ficou triste, ela chegou comigo e falou assim: amor, estou muito preocupada, porque a gente está entrando aí no 6º mês aí, e desde que eu fiz a minha prova, eu não consigo mais sentir a Bela, a nossa criança. Ela não chuta, porque ela era muito, né, muito sapequinha, ela corria, chutava, a gente sentia muito ela. E faz uma semana já que eu não sinto nada, pedra, parece que não está acontecendo nada. E ela foi me falar uma semana depois, eu fiquei desesperado, eu peguei meu amor, vem aqui, vamos agora. Pegamos, ela levantou, né, se vestiu melhor, fomos para o hospital. Eu cheguei lá com o doutor, esperamos um pouco para ser atendidos. Eu estava assim um pouco até meio perturbado com aquilo. Falei, querida, bora brigando com as pessoas porque demorou um pouco o atendimento. E quando nós fomos atendidos, tem um negócio que bota que é como se fosse para ouvir o batimento cardíaco da criança. Que às vezes ultrassonografia demora muito. Aí nisso aqui eu falei, não, querida, eu só quero saber se está tudo bem, eu só quero saber que tem um coração batendo ali dentro. Então bota aquele negócio para a gente poder ouvir. Tanto isso, estou tranquilo, eu vou ficar. Faz uma semana que a gente não sente mais ela chutar ou se mexer, a minha esposa. E a gente entrou naquele, assustados assim, né? E entramos na sala do doutor para fazer a consulta, e a gente explicou ela daqui a pouco, tá bom, senta aqui, deita aqui, que a gente pegou um gel, né, que bota na barriga da pessoa gestante e botou um microfonezinho para ouvir. E eu fiquei sentada, e ela na minha frente, e a minha esposa deitada assim. E das outras vezes que a gente tinha feito, colocava, sei lá, 15 segundos, 20 segundos depois, você já ouvia um batimento de longe, ela procurava e achava melhor. Nesse dia, passou para cá, passou para lá, 30 segundos, 1 minuto, aí passava mais gel, eu passava para cá, e eu comecei a ficar, passaram uns 3 minutos, eu não conseguia mais ficar sentado, eu levantei, e quando eu fui ver minha esposa que estava atrás da doutora, lagrimando, caindo, e eu falei, Deus, eu não aceito, Pai, eu não aceito isso na minha vida. Se eu vou numa igreja e prego que eu posso fazer o que tu faz, que um dia tu me chamou e eu posso fazer as maravilhas que tu faz, vai ressuscitar minha filha agora, Deus. Que eu não aceito, com 6 meses, a morte da minha filha dentro da barriga. Nosso primeiro filho, eu não aceito, Pai. E procurando, e minha esposa já lagrimando e chorando daqui a pouco. Aleluia. Eu acredito, às vezes a gente pensa que as coisas são mínimas. Que não achou o batimento. Não. Deus ressuscitou ela naquele momento. A gente tem que ser, às vezes, destemido nesse sentido. Se a gente vê uma situação dessa, já não dá mais, ou não achou. Não. Profetize, fale, traga à vida aquilo que está morto, que Deus vai dar vitória. Glória a Deus. E foi isso que Deus falou comigo quando o pastor André ministrava aqui, que você não vai afundar, que Jesus vai te sustentar no meio desta tempestade. Ele só pede que você dê o passo da fé, que é o passo da confiança, e você não precisa temer, mas acreditar que você vai ver o sobrenatural. Então você vai colocar a mão no seu coração nesta hora. Vou pedir para a pastora, o Lorival, colocar nas mãos aqui. Enquanto eu vou orar pela sua vida, eles vão orar por aqui, por essa mesa, seu pedido, por tudo aquilo que você colocou aqui na mesa. Mas fale com Deus, abra sua boca, fale com o Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos orar nesta hora, Senhor. Diante desta palavra que foi ministrada de uma forma profética e poderosa sobre as nossas vidas, Senhor. Aonde eu creio, Deus, que eu posso fazer coisas que o Senhor fez, Senhor. Porque o Senhor nos chamou para fazer a diferença, Senhor. O Senhor chamou cada um aqui para profetizar, Deus, vida, Senhor, aonde nós estivermos, Senhor.
Porque não é tempestade que irá nos matar, Senhor, mas é o Teu nome que vai nos salvar de qualquer situação, Senhor. Por isso, ó Pai, visita esta vida nesta hora. Visita esta pessoa nesta hora. Eu não sei a luta, o Senhor sabe a luta. Eu não sei o problema, o Senhor sabe o problema, Senhor. Mas em nome de Jesus, Deus, eu creio que a Tua mão vai sustentar a partir deste momento, Senhor. Que todo mal vai cair por terra, Senhor. E que esta vida vai andar, Deus, pela fé na Tua presença, Senhor, para ver o sobrenatural acontecer, Jesus. Eu creio, Deus, que nesta hora o Senhor está abrindo porta onde não tem porta. Eu creio que nesta hora o Senhor está, Deus, fazendo milagres acontecer, Senhor. Porque é no Teu nome que nós oramos, Jesus. E é no Teu nome, como Teu Filho pregou aqui nesta noite, Senhor, que os milagres vão acontecer, Senhor. Porque nós somos os Teus discípulos, Senhor. Deus, toma a Tua igreja nesta hora, Senhor. Toma o Teu povo nesta hora. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Aplauda Ele bem forte, igreja. Glorifique Ele nesta noite. Aleluia. Amém. Pode se assentar, já vamos terminar. Glória a Deus. A cantina tem? Cadê o papel da cantina? Ali, tá ali. Glória a Deus. Você foi abençoado com essa palavra? Amém. Na nossa cantina tem pizza, torta de salsicha, torta de frango, empadão de frango e guaraná natural. É um restaurante, né, igreja? Passe na nossa cantina e Deus te abençoe. Quero agradecer pela visita do pastor André, que Deus te abençoe. E pastor André, fica aqui, Carlos Eduardo. Você vai ser o meu exemplo agora. Ele falou aqui sobre discípulos, sobre rabino, eu estava ali matutando as ideias, viajando também. O pastor André, para quem não sabe, ele falou aqui, ele é filho do pastor Samuel Câmara, da Rede Boas Novas. Eu vendo o pastor André aqui, quando eu vi o irmão dele pregando aqui, Felipe, eu me alegrei. Por que eu me alegrei? Porque o senhor é de uma família de pastor, eu sou filho de pastor, e a gente sabe quantos ataques os filhos de pastores sofrem. E eu, quando eu vi seu irmão pregando aqui, acho que foi 3 anos atrás, eu falei, eu fico feliz de ver uma família de pastor no altar. Agora, vendo o senhor aqui pregando, eu falo, fico feliz duplamente, porque ver que o seu pai, a sua mãe, a educação que lhe deram, vendo que tem famílias de pastores que estão fazendo a diferença nesse Brasil. Então, que você possa orar por esta família, por esta casa, por este lar. Porque quando a gente fala de filho de pastor, a gente sempre pensa no lado negativo. Mas a gente está vendo que Deus levanta homens para fazer a diferença. Então, para mim, hoje eu vejo aqui, vendo o Senhor aqui, para mim, é um motivo de muita alegria. Saber que eu posso olhar e ver, tem um filho de pastor que está fazendo a diferença. Amém? E aí, vendo o Senhor falando aqui de discípulo, agora eu entendi porque ele contou toda aquela história, porque ele veio lá de Belém. É Gunnar Wigren e Daniel Berg. Então, ele está só seguindo os passos daqueles que estão lá. Aí, esse aqui tocou com Miriam. Esse aqui tocou com Miriam, esse aqui aprendeu com Daniel Berg. Então, irmãos, a gente tá completo aqui o negócio. Um tocou com Miriam e o outro agora aprendeu com Daniel Berg e o Navigo. Então a gente vê que Deus tá fazendo uma obra muito grande. Eu fico feliz de estar aqui na minha igreja e saber que o Eike não precisa me convidar não, mas se o pastor André quiser me convidar, eu vou seguir o pastor André. Amém, glória a Deus. Você foi abençoado.